No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a Usiminas e a gente vai entender o porquê que teve esse prejuízo de 100 milhões no seu lucro líquido para o resultado do segundo trimestre de 2024 e quais são os impactos econômicos disso na cotação, nos dividendos, nos resultados futuros da empresa. Então não vou fazer uma análise específica desse trimestre, mas eu vou pegar a Usiminas como um todo e te mostrar talvez algo que você ainda não viu sobre essa empresa. Aí você vai poder decidir se é oportunidade de investimento na sua carteira ou se você vai ficar longe dessa empresa. Porque a gente olha as cotações aqui de Usiminas e desde o início mesmo do IPO ela tem uma rentabilidade bem negativa, de menos 62%. Então uma empresa que em termos de cotação ela sempre tem decepcionado ali os investidores. Se a gente pega depois do seu último resultado, de 25 de julho de 2024, ela teve uma queda bruta de 23% em apenas um dia, perdendo ali R$ 1,95 no valor da cotação, hoje custando R$ 6,33. Mas para a gente falar de Usiminas, eu preciso que você entenda algumas coisas e você entender o cenário macroeconômico talvez vá abrir mais os seus olhos. E para isso a gente vai pôr o pezinho um pouquinho na China e entender o que está acontecendo com o mercado chinês e o que aconteceu, tá? Desde o ano passado, desde alguns anos ou trimestres, a China vem exportando bastante minério e exportando bastante aço produzido, porque eles têm uma capacidade de produção em massa muito grande. E com isso, os preços gerais de aço em todo o mundo diminuiu bastante. Então, as empresas começaram a vender cada vez menos porque a concorrência chinesa era muito grande. O aço chinês era produzido de uma forma muito barata e com isso os preços conseguiam ser bastante até desleais em alguns casos ali. Então acaba que a China bate recorde e mais recorde de exportação, porque também isso está associado tanto nessa produção mais excessiva desse aço, quanto à crise imobiliária que freou e diminuiu o crescimento econômico da própria China. Assim, com essa diminuição desse consumo do próprio mercado interno, sobrou-se então para aumentar as exportações. Para você ter uma ideia, nesse gráfico aqui a gente consegue ver o tanto que aumentou a produção do aço chinês nos últimos anos em comparação com os outros grandes players. A gente tem também que para 2024 a exportação ainda continua muito alta para todo o mundo, pessoal. E o seguinte, onde que isso interfere na nossa querida empresa Usiminas aqui? Para a gente entender a Usiminas, a gente tem que entender que ela tem dois segmentos diferentes. Ela tem a Usiminas Mineração e tem a Usiminas Siderurgia. Usiminas Mineração conta com 3 jazidas aqui em Minas Gerais e a Usiminas Siderurgia conta com uma fábrica enorme em Ipatinga, na qual já trabalhei, em Cubatão também já trabalhei, e a Unigal, que é uma unidade só para galvanização desse aço que ela mesma produz. Então ela tem essas 2 linhas de segmento, ela vai vendendo esse mix. Mas o principal core business dela é a produção de chapas grossas, de laminados a quente, de laminados a frio, de galvanizados para usar em toda a indústria onde se utiliza o aço, desde a construção civil, equipamentos para empresas de energia elétrica, a linha branca para poder fazer geladeira, fogão, a linha automotiva também é bastante utilizada. Então, essa produção, desde o minério até a produção final da matéria-prima do aço, a Usiminas está imperando ali. E apesar dela ter um patrimônio líquido de 23,69 bilhões de reais, o mercado está disposto a precificá-la apenas com 9,8 bilhões. Então, uma queda muito grande no valor da própria empresa. Então, trazendo esses números para a gente entender num cenário mais macro, mais longo prazo sobre os números da Usiminas, sem ser apenas esse trimestre, porque senão, para a empresa cíclica, para a empresa de commodity, você fica muito fissurado em trimestre, acaba que você vai conseguir ter um resultado muito pequeno na sua tese de investimento. Então a gente traz esse longo prazo aqui e a gente consegue fazer alguns insights. Veja aqui comigo na tela, por exemplo, olha só. O que a gente consegue perceber aqui? Que até o primeiro trimestre de 2020, ela era uma empresa que vinha com uma receita crescente, mais discreta, e os lucros ondulatórios, alguns momentos de prejuízo, e uma margem muito pequenininha, né? Essa linha amarela aí que está aparecendo de lucro líquido, muito perto do valor zero, então uma margem pequena. Depois de 2020, a gente teve um crescimento absurdo nas suas receitas, e esse crescimento absurdo das receitas propiciou um crescimento também muito grande
no seu lucro líquido. Claro que esse lucro líquido vem associado a uma ondulação muito grande. Depois a gente pode analisar nesse gráfico também os vários momentos de prejuízo aqui observados. A gente tem no segundo trimestre de 2020 com menos 395 milhões, depois no quarto trimestre de 2022 menos 838 milhões de reais em prejuízo, depois terceiro trimestre de 2023 R$165 em prejuízo e agora o segundo trimestre de 2024 menos 100 milhões de reais de prejuízo. Então, como que a gente entende a longo prazo a Usiminas? A gente entende que é uma empresa que busca crescer as suas receitas, porém tem uma margem de lucro pequena, exceto alguns momentos únicos, especiais do mercado, e por essa margem pequena e pelos custos elevados, qualquer coisa que acontece na macroeconomia faz a empresa tomar prejuízo. Então ela tem essa ciclicidade, tá? Além de estar associada com o segmento de commodities, que também é um setor muito cíclico. Então, quem é investidor de Usiminas vai sempre entender que vão haver momentos onde o lucro será negativo. Passando então para a gente dar uma analisada rápida no que aconteceu nesse trimestre, entendendo toda essa história que eu já te contei, a gente tem que ir primeiro para a área de siderurgia, antes de falar de mineração, que é o principal core business dela. De siderurgia a gente vê o quê? Um aumento nas vendas de aço, tá? Eu já vou explicar o porquê que houve esse aumento e você vai conseguir linkar muito bem o que eu disse lá do início. Então, as vendas de aço desse trimestre aumentou com relação a todos os trimestres passados, desde o segundo trimestre de 2023, porém a receita não consegue acompanhar esse aumento das vendas. Então, vendeu muito, mas a receita veio decrescente, mas um ponto positivo é que apesar dessas receitas decrescentes, ela vem freando a velocidade da queda. A gente via que no segundo TRI de 2023 por terceiro TRI de 2023 houve uma queda muito grande e ela está conseguindo meio que dar uma estabilizada nessas pressões aí de menor receita, tá? Com isso também sobra para o EBITDA, que não consegue acompanhar, que a capacidade de geração de caixa da empresa sofre quando ela tem essas ondulações, né? E por que aconteceu isso? Então, por que aumentou-se essas vendas? Se eu já te falei sobre o excesso de exportação de aço chinês, a competitividade do mercado, é porque as importações do aço plano no Brasil tiveram uma queda devido a uma alíquota específica de 25% que o governo colocou sobre essa demanda para ajudar o mercado nacional, para ajudar a Usiminas, para ajudar a CSN, para ajudar a Gerdau, porque praticamente o Brasil estava importando só aço chinês e não estava comprando o aço nosso local aqui, e com isso as empresas brasileiras sofriam bastante. Então essa foi uma trava que o governo fez, e com essa trava feita, aqui o mercado interno conseguiu vender mais. Então foi um ponto até positivo sobre essas questões. Outro ponto importante também para a gente analisar é que mesmo com essa trava já colocada do governo dessa alíquota de 25% da importação do aço do exterior, seja da China ou seja de outro país, a gente vê que isso vai ser um movimento de melhora nas perspectivas só pelo terceiro e quarto trimestre desse ano. Então, aquela freada na receita, na queda das receitas, né, tentando estabilizar, começar a aumentar as suas vendas, e do primeiro e segundo trimestre de 2024, agora pode ser um momento interessante onde os Usiminas vai conseguir ter esse respiro, né? Se a gente olha a parte de mineração, então, tirando a siderurgia, a gente vê que o maior volume de minério de ferro, né, de vendas, em comparação com o trimestre passado, mas em comparação com o mesmo TRI de 2023, não foi tão interessante, teve uma queda, tá? Então, a curto prazo teve uma melhora, mas de certa forma teve uma diminuição grande. A gente vê isso, essa melhora também no mercado interno aqui, um pouco discreta, né? 1.255 contra 1.298, então uma melhora, mas uma melhora discreta, mas teve uma resposta boa com o aumento da receita líquida por conta do ajuste do preço. Então, mesmo vendendo só um pouquinho para mais, como o preço estava mais caro do minério, teve um valor de receita melhor. Com isso, o EBITDA acompanha essa receita maior com um preço mais interessante, dá uma levezinha, dá uma respirada nessa parte da Usiminas, tá? Somando a questão da siderurgia e as suas particularidades, somando a questão da mineração e as suas particularidades, a gente tem o consolidado, que é o resultado do
do segundo trimestre de 2024, o que? Uma receita líquida um pouco aumentada, mas bem discretamente, tá? Então, o aumento da receita foi ajudada pelaquela questão do ajuste do preço da mineração, então que conseguiu fazer a Usiminas dar um respiro, mas o EBITDA ele vem decrescente por conta dos custos operacionais, dos investimentos, das dificuldades de vender com um preço melhor, então o lucro fica ruim, o EBITDA fica ruim e acaba tendo, de forma singular em alguns trimestres, um lucro negativo, né? Ou seja, um prejuízo que teve o prejuízo de 100 milhões de reais desse trimestre. De certa forma, como objetivo para tentar diminuir isso um pouco, ela vem diminuindo o seu CAPEX, que é os seus investimentos que a empresa precisa fazer para continuar competitiva. Então, antes do segundo TRI de 2023 ao quarto TRI de 2023, ou seja, o ano passado inteiro, estava se dispendiando muito dinheiro por conta da reforma do Alto Forno 3, muito gigante, já vi ele de pertinho, já entrei dentro desse alto forno, pessoal, curiosidade aleatória, né? E aí ela vem diminuindo esse CAPEX, tá? E tá com um capital de giro interessante, então ela não precisa captar dinheiro no mercado, não tá passando aperto financeiro, teve prejuízo, mas não está com dificuldades, foi só uma coisa trimestral bem pontual. Se a gente joga no ano todo, a gente percebe que esse prejuízo ele não existe, apesar da margem pequenininha, tá? O fluxo de caixa também vem positivo, dívida líquida por EBITDA também, né, tá bem controlado, 0,79, então é uma empresa que em saúde financeira ela tá saudável, então uma empresa que não tem uma dívida descontrolada, é uma empresa que não está passando um aperto financeiro, mas é uma empresa que receita muito, ou seja, capta muito dinheiro com as suas vendas, mas gasta muito para conseguir manter a empresa em pé e com isso as suas margens ficam pequenas. Então, resumindo aqui a questão dos números da Usiminas, o que acontece? A gente percebe que eu quero levantar com vocês alguns pontos importantes para que você entenda como investidor. Olha no gráfico aqui na tela. A gente percebe que trimestre a trimestre ela vem com uma receita mais ou menos estável de 6 bilhões. Só que o lucro líquido ele vem muito ondulatório. Ora, 974 milhões, depois menos 99 milhões. 35 milhões, menos 165 milhões. Então, é uma empresa que hora dá lucro, hora dá prejuízo. Hora dá lucro, hora dá prejuízo. Porque ela também tem uma questão muito interessante, de forma negativa, triste, até que é uma margem bruta muito pequena. Então ela receita muito, mas sobra pouquinho dinheiro de margem bruta e tirando todos os descontos, a margem líquida não sobra quase nada. É como se, por exemplo, se de cada 100 reais, por exemplo, no primeiro trimestre de 2024, para cada 100 reais que o Usiminas vende, ela só fica ali com 23 centavos. Então, veja como todo esse dinheiro vai sendo corroído no meio do caminho, né? Então, acaba que ela não consegue entregar um ROI interessante, que é o retorno sobre o patrimônio ali que o investidor está colocando, entendeu? Então, é isso que vem acontecendo, que é o que aconteceu nesse trimestre, que, olha só, ela teve uma receita de 6,3 bilhões, só que tem uma margem muito pequena, 4 de margem EBITDA, e também ali um prejuízo final de 100 milhões de reais. Então, uma empresa muito cíclica, ondulatória, você vai ter que conseguir conviver com isso se você é um investidor de Usiminas e tentar aproveitar os momentos onde todo mundo está fugindo, onde todo mundo está depreciando a empresa para fazer esse aporte e aproveitar no futuro essas boas perspectivas essas que Usiminas vai subir preço de aço na distribuição da indústria em agosto. Então ela vai fazer esse reajuste. Então o que vai acontecer de agora para frente, segundo os analistas? Pessoal, isso aqui não sou eu que estou inventando, tá? Segundo as reportagens que eu tenho lido sobre Usiminas, é o seguinte: acontece que vão haver melhora da questão de diminuir a importação do aço chinês, ou seja, melhora nas vendas internas, e essas vendas internas vão ser ainda mais substanciais porque haverão ajustes de preços para todas as linhas de produtos que o Usiminas faz. Então isso consegue dar para ela um potencial muito interessante, tá? De qualquer forma, para dividendos, ela é uma empresa que vem com dividendos muito pequenos, uma linha baixa de distribuição de dividendos. Ora, em 2007 foi um dividendo muito absurdo, mas olhando os últimos trimestres, os dividendos vêm ali decrescentes por conta dessas questões, né? Não era nem para distribuir dividendos se você fosse analisar esse trimestre, tá?
Se a gente compara, então, a Usiminas com os outros indexadores, a gente vê que nos últimos 5 anos a Usiminas perdeu do Ibovespa, perdeu da renda fixa e perdeu do índice Teva de commodities, que reúne as empresas de commodities brasileiras negociadas na Bolsa de Valores. Dando uma olhada no seu indicador fundamentalista, a gente vê que um yield pelo preço da cotação tão baixinho, 4,45% nos últimos 12 meses de distribuição, só que ela está sendo negociada devido a esse prejuízo a um PL de 18,39%. Mas veja bem, aqui um ponto interessante de empresas de commodity, para você que ficou no vídeo até agora e teve a paciência de me ouvir, é que, ao contrário de um PL abaixo de 10, quando a gente dá uma olhada nas empresas que a gente vai investir normalmente para entender a atratividade do investidor, aqui um PL mais alto sinaliza um momento talvez interessante por conta de uma empresa de estar passando essa dificuldade na cotação, que está com um lucro mais negativo, todo mundo quer sair fora, você vai aproveitar. Se é uma empresa que vai dar muito lucro, esse PL vai ficar mais distorcido ainda, tá? Então, começa a observar esses movimentos na bolsa que você vai conseguir captar direitinho os melhores momentos para você investir. Então, como eu disse, um ROI de 1,8% nos últimos 12 meses, mesmo assim um crescimento de receitas de 15%, porém lucros negativos por conta dessa questão do prejuízo desse trimestre, né? Veja, margem líquida muito pequenininha, 1,66, é de certa forma frustrante, tá? Que é uma empresa que eu gosto, uma empresa que é bastante metódica, uma empresa muito interessante. Comparando aqui a Usiminas com a CSN, com a Ferbasa e com a Gerdau, a quem venceu aqui no ranking do Status Invest é a Gerdau. Por quê? Gerdau entrega um dividend yield maior, tá com um PL menor, o preço-lucro menor, um EV/EBITDA também bem pequenininho, suas margens são os melhores, tanto as margens líquidas quanto a margem bruta, né? Claro que para a margem líquida pede para a Ferbasa, que é uma empresa de menor valor de mercado, mas uma empresa bem interessante de estudar. Estou até pensando em trazer ela para o canal aqui para a gente poder dar uma analisada. E tem o melhor ROI também, é a Gerdau, com 12,16% de ROI, tá? E tem um crescimento de lucros, ao contrário da Gerdau, que tem ali um lucro mais negativo e ondulatório. De certa forma, também CSN passa por dificuldades nesses números, nesses indicadores, tá, pessoal? Se a gente analisa essas 4 empresas, quem se sobressai é a Gerdau nos últimos 5 anos com 155%. Em segundo lugar fica a Ferbasa, depois a Usiminas e depois a CSN. Mas por essa questão de rentabilidade, isso não quer dizer que é uma empresa ruim, quer dizer que você deve somar todos os indicadores, todo o caso que eu contei aqui, todas as perspectivas futuras, o valor de mercado hoje, a sua carteira de investimentos, como que está precisando balancear ou não, para ver se faz parte da tese, tá? Espero que eu tenha te ajudado a entender de uma maneira mais clara e num espectro mais abrangente sobre tudo que a Usiminas representa e unir todas as dificuldades que essa empresa veio passando para chegar nesse prejuízo de 100 milhões para você não ficar analisando a empresa só trimestre a trimestre. Ainda mais commodities que você deve olhar bem em longo prazo, longuíssimo prazo, tá, pessoal? Olha só, se você gostou desse vídeo, deixa like para mim. Aí se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu preciso da sua inscrição, tá? Ativando o sininho. Que eu faço vídeo, você já vai ser notificado aí de uma forma muito fácil, tá, pessoal? Comenta para mim, o que você acha da Usiminas? Vai ficar de fora? Vai aproveitar um preço mais baixo com uma projeção de futuro? Tá certo? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.